Sejam bem-vindos ao Polaris Podcast. No episódio de hoje, conversamos com Carlos Bush, que há mais de 20 anos trabalha com vendas e inovação e é colunista do MIT Technology Review Brasil. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina e Rodrigo Rocha. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e de nos seguir nas plataformas de streaming. Carlos, para a gente aquecer, você poderia contar um pouquinho sobre a sua trajetória? Posso, então vamos lá. Bem, eu, na verdade, a minha carreira ela tem um início um pouco diferente do usual, né? Eu venho de uma família bem simples no interior do Rio Grande do Sul, né, da cidade chamada Lajeado, e eu com 14 anos, meu primeiro emprego, né, foi ser operador de máquinas de reprografia, o Xerox, né, lá na universidade que tinha na minha cidade. Então eu com 14 anos iniciei essa atividade, e é interessante que naquele ambiente que eu trabalhava, existia um computador naquela sala, isso era 94. E é interessante porque quando eu vi aquele computador, não sei, me deu um interesse muito forte por aquilo, né? E, obviamente, naquela época, o computador não era bem o equipamento que as pessoas eram motivadas a interagir, né? A gente mantinha mais distância até. E me despertou muito interesse, porque na verdade tinha um profissional que digitava as provas que os professores faziam de forma manual no papel, né? Então essa pessoa digitava no computador para imprimir no formato adequado para que a gente do Xerox fizesse as cópias para os alunos. E aí eu vendo aquilo, me despertou interesse, eu pedi muito para minha mãe que eu queria fazer um curso de informática naquela época. Até que um dia que ela foi me matricular, tal, voltou, e eu na expectativa pedi, e aí mãe, qual foi o curso que sugeriram? Ela disse, não, eu te matriculei no curso de datilografia, porque o mais importante é tu saber usar todos os dedos corretamente do teclado antes de sair aprendendo a usar o computador. Aquilo foi um balde de geografia para mim, eu sempre digo, aquilo foi um ponto cinza já na minha caminhada, eu olhei assim, puxa, o que é isso que aconteceu, né? Mas é interessante que ao longo daquele ano calendário mesmo, ainda em 94, a universidade estava fazendo uma seleção de estagiários para digitalização da biblioteca, ou seja, a parte de pesquisa, né, você encontrar os livros no acervo e tal, e precisavam de um bom digitador, fizeram uma seleção, e eu acabei sendo a pessoa que teve o maior destaque exatamente por ter feito datilografia, né. Olha só. E aí que eu entrei nesse mundo de, entre aspas, usar computador, né, em 94, que não era uma época que a gente tinha, de certa forma, o PC ainda nas residências, né. E dali em diante eu mergulhei muito, me dediquei muito a isso, e eu sempre começo contando essa história para as pessoas, às vezes a gente tem momentos na nossa vida que fogem um pouco do que a gente definiu como estratégia, né, ou momentos que a gente acredita que não eram os mais desejados, mas sempre com o tempo a gente olha para trás e vê que aqueles pontos foram importantes, a gente consegue conectar os pontos, como até o Steve Jobs usou no discurso dele, né, lá em Stanford. Então, para mim, eu começo colocando isso, porque, na verdade, esse ponto não desejado foi o que me direcionou para um caminho que me trouxe até aqui. Eu já tenho aí mais de 26 anos nesse mercado. Ao final no início de 2000, eu fui trabalhar na ONU, na Organização das Nações Unidas. Eu fui contratado para ser consultor da ONU para ajudar os governos a modernizar, né, os softwares que eles tinham, principalmente para a parte de serviço financeiro do governo, né, a parte de contribuição, etc. E daí em diante, minha carreira foi só em grandes multinacionais. Eu morei em vários lugares da América Latina, no Brasil. Trabalhei no ecossistema Microsoft, Oracle, Software AG, e atualmente eu estou como vice-presidente da América Latina da Salesforce. Então, a minha vida, ela iniciou de uma maneira não muito usual, né, mas foi muito além das expectativas, como eu coloco, né? E Carlos, como é que você comentou da ONU? Como que você chegou nisso? Era algo especificamente relacionado à sua função na época? É curioso, né, ter curioso. Essa etapa. É diferente, não foi usual, nem o processo foi usual, porque olha como é interessante, né? Isso era ano 2000, naquela época a gente ainda procurava ofertas de profissionais por meio de jornais, né, impressos. E eu lembro que num domingo eu comprei um jornal de Porto Alegre, chamava Zero Hora, na época, e fui procurar empregos em Porto Alegre porque eu acreditava que a cidade de Lajeado, né, o interior, ele não tinha mais a envergadura de desafio que eu buscava, porque em termos, tinha trabalho, tinha de certa forma uma oferta positiva, mas a tecnologia que eu já estava mais engajada, ela era tão topo, digamos assim, de dificuldade, né, única, que não tinha mercado que absorvia aquilo, e eu fui atrás disso em Porto Alegre.
E aí eu procurei por aquelas tecnologias da época, que era o desenvolvimento web, já em camadas, para quem é mais técnico. E eu encontrei um anúncio que era sigiloso, ele dizia assim, confidencial, precisamos de profissionais, tal, as características. E aí tinha o endereço, e eu lembro que eu liguei, eles pediram para encaminhar por e-mail, né, o currículo, encaminhei, e aí me chamaram para fazer as entrevistas. Eu fiz, se eu não me engano, foram 9 entrevistas, e nunca se sabia para quem era, eles não revelavam isso, né? Até que nas últimas 2, era a própria Microsoft que entrevistava, porque ela foi contratada para garantir que as pessoas tinham o conhecimento que eles esperavam. E na última só, ao final, quando eu fui receber a oferta, que eu fiquei sabendo que era a Organização das Nações Unidas, por meio de um programa que eles investiam em governos na América Latina, para, em vez de dar o dinheiro para os governos, eles davam a mão de obra, para garantir que os governos iam se modernizar na visão de gestão financeira, né, nas finanças públicas, para, com isso, ter uma melhor governança e melhor retorno. Então, aí eu trabalhei prioritariamente no governo do Rio Grande do Sul, ainda inclusive, por coincidência, e trabalhei por 1 ano nesse projeto aí, e aí eu acabei optando em buscar novos desafios, porque eu, de novo, né, eu vi que ali não teria mais desafios do que eu tinha vivido naquele ano. Foi uma mega experiência, né, e aí eu procurei novos horizontes, e assim foi indo, até hoje tem sido assim. E pensando mesmo na sua evolução de carreira, você falou da questão da datilografia, né, de alguma forma como a tecnologia entrou na sua vida, e como você foi evoluindo até se tornar, né, um grande gestor, né, saindo da posição ali de técnico, né, que você pensa na função de datilógrafo, é uma questão, né, bastante técnica, até se envolver com tecnologia e depois com gestão, com liderança. Como que foi esse processo? Foi algo natural para você ou você precisou passar por algumas etapas mais delineadas, digamos assim? Sabe que eu gosto de usar muito a minha própria experiência, a forma que eu fui vivenciando cada degrau, né, dessa evolução, como uma forma até de motivar as pessoas, principalmente quem está nos escutando. Porque olha só, do jeito que quem olha onde a gente está, muitas vezes na nossa carreira, eles não enxergam muito os bastidores de como a gente chegou ali, né? E muitas vezes se tem uma romantização, né, de ter atalhos, de ter aquele momento de oportunidade única, etc. E para mim, na verdade, foram uma etapa exatamente depois da outra. O que talvez eu posso destacar, que eu muito cedo absorvi, e isso foi importante na minha caminhada, são 2 fatores. O primeiro, eu nunca almejei algo muito de longo prazo, eu sempre trabalhei com coisas de curto prazo. Então, quando me desafiava para algo, eu me desafiava para um horizonte que eu enxergava onde eu poderia estar. Então, isso me concentrava a ter um foco muito grande de executar aquilo de uma maneira muito dedicada, né? Então, por exemplo, no momento que eu estava na ONU, eu queria ir para esse mundo de grande player, eu via que o elo de fazer isso era dar aula sobre isso. Então, eu fiz de todo o esforço possível para virar um professor disso, para depois me certificar nisso, para depois abrir a oportunidade, né? Então, eu sempre, digamos assim, eu trabalhei com objetivos e não com sonhos, eu diria assim, né? E o segundo, que é um elemento que me direcionou muito na carreira, é a parte de servir primeiro. Acho que desde muito cedo, talvez até por essa questão de talvez não ter muito horizonte quando eu era jovem, eu sempre acreditei de fazer o melhor que eu podia e me preocupando genuinamente de agregar valor para as pessoas, dentro das condições que eu tinha, né? E isso é interessante, porque quando a gente de verdade tenta ajudar alguém por propósito, isso volta. Pode não voltar com aquela pessoa, a gente obviamente nunca vai ter a certeza que todo mundo vai devolver, mas o saldo dessa equação sempre é positivo, né? E aí é interessante, porque quando começou nos anos 2000, aí, logo no início, quando eu migrei de novo de desafio profissional, eu comecei a interagir com clientes, né, com empresas, grandes empresas. E como eu tinha um objetivo de atender eles servindo primeiro, eu sempre olhava o que aquela empresa precisava de verdade, não o que eu não olhava para o meu objetivo, que era vender o software, por hipótese que eu trabalhava. Mas sim, eu olhava qual era o problema de negócio que eles tinham, o problema, oportunidade, enfim. E foi interessante porque isso começou a me levar, a me tirar da visão do técnico, por mais que eu era um profissional altamente capacitado com viés técnico, a ser uma pessoa que olhava muito mais para o propósito das coisas, né? Do negócio, das companhias.
Então isso foi me levando para esse mundo, eu vou chamar um pouco mais comercial, mas na verdade sempre foi um mundo de servir empresa, servir, né, grandes executivos, servir organizações, servir os seus clientes. Então isso, se eu olhar do ano 2000 a hoje, foi exatamente assim. O que foi mudando é que com o passar do tempo eu fui tendo mais êxito nisso e fui assumindo novos desafios, né? Mas o formato é mesmo, o fundamento ele não mudou, né? De tentar me desafiar muito, né? E fundamentalmente de ter esse propósito, diria assim, de servir primeiro. Muito legal. Carlos, você é jovem e você, né, tem uma extensa carreira executiva. Eu vou tentar resumir minha pergunta aqui para não ficar muito longa. A gente vê pessoas que têm uma ascensão rápida, né, no meio corporativo, não gosto de chamar de carreirista, mas que tem uma ascensão mais exponencial, às vezes migrar muito de empresa, de trabalho, justamente numa escadinha, né? E eu estava te stalkeando aqui no LinkedIn mais cedo, e eu vi que você ficou bastante tempo numa mesma empresa, né? Se não me engano, 12 anos, agora não estou lembrado. Mas você hoje vê no mercado e como os profissionais se comportam, você acha que ainda é possível ter um crescimento exponencial se dedicando a uma mesma corporação por muito tempo? Talvez eu sou um pouco romântico, né? Eu sou um cara de propósito, eu sou um cara de projeto, né? Eu nunca guiei as minhas decisões de carreira ou de atuação pelo fim, né? Que normalmente o fim é o salário, é a remuneração, ou muitas pessoas, às vezes no início da carreira, elas almejam um cargo de status, né? Que é natural, acho que todo mundo tem todo o direito de almejar isso, mas isso é o fim, né? Isso não é um meio, isso não é o propósito do que está por trás. Então, felizmente, por isso eu digo, eu não tive uma base para isso, foi muito mais, eu consegui identificar cedo, né? Me coloco até como uma pessoa de sorte nesse ponto. Porque eu fiquei 12 anos numa companhia até o momento que eu cheguei no mesmo estágio que eu fiquei nas outras. Que eu via que realmente eu precisava de um novo desafio para poder me desafiar, né? Aquele desafio de curto prazo que eu falei no início. Então, se aquela empresa eventualmente tivesse me oportunizado, eu não teria por que sair. Né? Uma empresa que eu tenho o maior carinho, como todas que eu passei. Tenho o maior orgulho de todas elas. Então, é interessante, porque eu fiquei 5 anos como naquela universidade, no Sul, aí eu trabalhei 1 ano na ONU, e eu só troquei porque era uma questão... Eu não teria como crescer, né? Eu não me via como secretário da ONU, né? Então, não existia horizonte de crescimento, né? Então, aí eu fiquei 12 anos nessa companhia, depois eu fui para um outro grande fabricante de tecnologia, fiquei 5 anos, onde me surgiu um desafio, onde também surgiu um desafio profissional. Aí eu fui para uma empresa que eu fiquei só 1 ano, e é interessante porque é uma empresa que eu sou amigo de todos, inclusive do meu chefe lá, né, da época, e a minha decisão de saída foi uma questão que a empresa mudou os horizontes dela e eu acreditava que não tinha o mesmo propósito aos quais eu tinha me unido no início. Ou seja, a empresa tem todo o direito de direcionar para onde ela achar adequado, mas eu também, da mesma forma, não estava dentro do que a gente tinha combinado, então com isso eu acabei estando aberto ao mercado. Porque é interessante, né? O mercado hoje em dia, raras exceções, é um mercado muito aquecido. A gente vive talvez o melhor momento de oportunidade que já existiu, na minha ótica, né? A minha forma de ver o mundo. E principalmente as gerações mais novas, elas acreditam que existem... A gente, como ser humano, busca atalho muitas vezes, né? É natural a oferta ambiciosa, etc. Então, eu acho que, infelizmente, pela falta de mão de obra qualificada em muitos negócios, as pessoas estão sendo direcionadas a decidir a sua carreira pelo fim, não pelo meio, não pelo propósito. E isso, assim, pode ser até que tenha êxito nessa caminhada, mas tem tudo para não ter, né? Porque, como eu digo, né? Cliente que vem por preço vai embora por preço. E a mesma coisa um profissional por empresa, assim por diante, né? Eu sou romântico, como eu falei no início. Eu acredito, sim, que a gente pode se desenvolver, ser muito feliz numa companhia, desde que, obviamente, o meu propósito esteja alinhado com o propósito da companhia e vice-versa, né? Com certeza. E Carlos, pensando, né, você tem uma carreira já como speaker também, e também como, digamos assim, consultor de carreiras, né, até pelo que o Conrado falou, de você ter passado, ter uma vasta experiência aí, ainda novo,
e ter um conhecimento muito grande nesse mercado corporativo. Quais são as dicas aí que tem alguns temas muito interessantes que eu estava vendo aqui que você aborda, né? Sobre não só técnicos, mas também sobre comportamento e tudo mais. Quais são as dicas que você, se pudesse juntar aí todas as palestras e temas que você costuma abordar, quais são as dicas que você daria para quem busca, né, esse desenvolvimento profissional, seja na mesma empresa, seja buscando aí caminhos alternativos, enfim? Bom ponto. Eu tenho, como vocês sabem, eu tenho esse meu movimento que eu criei no ano 2020, que é o Fuja da Média, né? O conceito de eu criar esse Fuja da Média nada mais foi a minha forma de tentar devolver para a sociedade, principalmente no início da pandemia, que foi quando eu criei, né, esse movimento, no sentido de eu ver tantas pessoas, seja conduzindo os seus negócios, ou seja como executivo de empresa, profissional, enfim, tendo uma grande dificuldade em conseguir se adaptar a essa ação de força maior que, para alguns negócios, acelerou transformações que já vinham ocorrendo e para outros foi uma surpresa, né? E o que eu me baseio muito, eu gosto muito de destacar o que eu chamo de 5 Ps, né? Eu acredito muito que, independente se eu sou um profissional ou se eu sou o líder de uma grande companhia, independente do tamanho da companhia até, eu tenho 5 Ps que eu gosto de chamar atenção, que tem que estar junto à condução desse dia a dia, né? O primeiro deles é o que eu chamo de propósito, né? Mas não um propósito só com viés de ESG, o viés de devolver à sociedade, que é super importante, mas propósito no sentido de entender que, por exemplo, essa companhia que eu estou envolvido, o propósito dela é atender bem o cliente, o propósito dela é gerar valor. Se eu penso assim, eu estou no lugar certo. Se eu não penso assim, eu tenho que trocar de ambiente, né? Então, eu estar alinhado com o propósito do que eu executo é super importante, porque ninguém performa bem se não estiver alinhado ao seu propósito. Às vezes a gente não consegue, eu vou usar uma palavra aqui, materializar o propósito, no sentido de dizer, eu vou verbalizar, meu propósito é esse. Mas a gente sente quando a gente está fazendo o que a gente tem o prazer de fazer, né? Então, propósito é um ponto. O segundo ponto é pioneirismo. Eu acredito muito que a gente não... se eu estiver assistindo o mesmo conteúdo que todo mundo está, eu sou errado, porque eu não acredito que a média é algo positivo, né? Por mais que a maioria está na média, por essência, eu acredito que a grande oportunidade é eu tentar buscar conteúdos que os outros não buscam. Então, automaticamente, eu motivo as pessoas a assistir um podcast como esse, ao invés de assistir uma TV aberta, por exemplo. Cada um decide o seu caminho, mas eu posso garantir que o caminho do pioneirismo ele passa muito mais por quem busca conteúdos diferentes, porque são esses que fazem a gente ampliar o nosso horizonte, né? As coisas são óbvias quando a gente treinou o olho para ser óbvio, né? Senão elas não são. O terceiro P que eu falo muito pense e faça, que é um viés que eu tenho muito de que se nasceu ótimo, nasceu tarde, né? Então a gente tem que tomar iniciativa, porque a ideia hoje em dia tem uma oferta muito grande. O que eu vejo que é muito falho é a iniciativa e eu não gosto de usar a palavra coragem, mas na verdade a ambiência que me permita testar as coisas. Que é só isso que vai fazer com que eu possa evoluir, né? Eu me permitir testar coisas novas. Então acho que esse viés é super importante. E os últimos 2 vieses são mais tradicionais, né? Aí eu posso pegar um viés que é o viés de performance. E o performance eu nunca na minha carreira, isso é um aspecto bem importante. Algumas vezes eu até me comparei a algumas pessoas, só que isso não é justo com ninguém. Porque a gente está sempre comparando o palco dos outros com o nosso bastidor, né? E o ponto de partida de cada um é diferente. Às vezes a pista que a gente pega na autoestrada tem um tráfego diferente, né? Então, a gente tem que se comparar com a gente mesmo. Se cada dia eu melhorar 1%, que eu brinco, né? 1% por dia é só 15 minutos. Se eu investir 15 minutos por dia para eu ser melhor que eu vou ter um caminho de protagonismo muito forte. Então, eu acredito que performance passa por isso. E o último, pessoas, porque eu de verdade não acredito que as pessoas, que nós podemos ir para onde a gente gostaria de ir sozinho. A gente até pode ir mais rápido, ter um sucesso acelerado, mas a gente não vai se manter sem pessoas. Esses dias, é interessante trazer para vocês, eu não recordo agora, não vou conseguir dar a referência da pessoa que eu li esse texto, mas era um texto que dizia assim, perguntaram para uma pesquisadora, né,
o que era uma evidência que existiu a civilização quando eles avaliavam, né, historicamente as coisas, né? Puxa, se era uma pedra lapidada, se era o que foi, né? E ela falou que a civilização para ela, olha que interessante, era quando eles encontraram um fêmur com marca que tinha sido rompido e depois tinha se juntado novamente, tivesse aquela marca, né, aquela calcificação. Porque ali mostrava que existia uma pessoa para cuidar de outra. Porque nunca ia existir uma pessoa que quebrasse um fêmur e ia conseguir fugir das ameaças que a natureza tinha na época, né? E é um pouco disso, né? A gente não vai conseguir ir muito longe sem alguém para nos proteger e alguém que a gente possa proteger. Então são 5 elementos que eu digo que a gente tem que sempre tá junto nessa caminhada, né? Emendando nesse tema, eu ia até te perguntar, antes vou fazer uma pergunta dupla aqui, só para complicar a vida. Nas 2 últimas respostas você comentou sobre o propósito, né? Você já falou um pouquinho da questão de materializar o propósito, mas minha primeira pergunta seria, você tem alguma recomendação para ajudar as pessoas a encontrar o propósito? Eu faço essa pergunta para praticamente todos os nossos convidados. E a segunda é um outro P que não está nesses 5 que você comentou, mas eu sei que você fala bastante, que é sobre ser protagonista. Então, se você puder, de repente, até misturar esses 2 temas aí de propósito e protagonismo, seria bacana. Não, perfeito. Eu vou separar a explicação, por mais que a gente poderia levar como uma coisa só, mas para facilitar até, fica às vezes mais claro separando, né? O propósito, para mim, quando eu converso com as pessoas, é assim, todos nós temos atividades, ou sejam elas profissionais ou pessoais, que a gente... Eu digo assim, o propósito ele pode ser talvez a nossa área de facilidade, uma área que a gente é mais gênio, assim, no sentido de receber um dom, receber uma facilidade. Por hipótese, eu nasci com uma estrutura óssea que permite correr mais que os outros. Então, obviamente, que eu posso ter uma desenvoltura melhor nisso. Mas saindo desse lado biológico, digamos assim, o propósito passa muito para mim pela essência do que eu vou fazer como valores, né? Como valores de verdade. Então, o que eu digo para as pessoas, às vezes as pessoas me perguntam, puxa, Bush, como é que eu consigo descobrir o propósito? Eu digo sempre assim, cara, lista num papel as 25 coisas que tu acha que... Pegando uma empresa, por exemplo, as 25 coisas que eu acho que a tua empresa teria que fazer para o teu cliente, ou por que ela existe, né? Ou para a tua carreira, as 25 elementos que tu acredita que para a tua carreira são fundamentais. E aí eu digo, agora tu risca os 10 menos importantes, depois tu risca os outros 10, aí sobram 5, aí desses 5 tu escolhe 2. Então, porque é difícil a gente achar um propósito porque a gente quer fazer um monte de coisa. Mas quando a gente vai selecionar dentro de um monte de coisa que a gente gosta de fazer, sempre tem aquelas coisas que são fundamentais. Então, vou dar um meu exemplo aqui, né? Para mim, servir primeiro é fundamental, porque o meu prazer como profissional sempre foi de agregar valor numa relação, né? Isso é a minha essência. Então, de nada adianta eu querer executar tarefas que eu tenha que usar gatilhos mentais para persuadir pessoas a fazer coisas que eu não acho que é por bem delas. Eu não vou ter êxito nesse tipo de atividade. Ela não vai ser natural para mim, né? Então, eu com o tempo, hoje eu consigo materializar dessa forma, porque eu, obviamente, por muito tempo eu me questionei. Mas muitas vezes as pessoas têm que entender isso. O meu propósito é o quê? Meu propósito é porque eu gosto de conversar com pessoas. O meu propósito é porque eu quero mudar de condição de vida, sei lá, né? Porque não existe uma regra sobre isso. Então, eu acredito muito que o propósito ele vem dessa forma. E é importante entender que existe o propósito das pessoas e o propósito da empresa. E o match disso é o que vai fazer um profissional ter grande desempenho ou não. Porque eu vejo muitos profissionais trocando muito de empresa, é porque não deu match de propósito. Porque quando dá match de propósito, o cara não sai da empresa, né? É difícil. Obviamente tem outras variáveis. E para mim o protagonista é aquele cara que tá protagonista da vida dele, ele não terceiriza nenhum comentário, nem uma situação da vida dele, ele sempre é responsável, ele sempre é o dono dos atos que ele comete. Eu por muito tempo eu vivi me permitindo ser um pouco vítima, sabe? E eu só melhorei na minha caminhada, digamos, acelerou, ela deixou de ter dor quando eu entendi que eu não precisava ter dor para ter sucesso, né? Quando eu aprendi que quando uma coisa dava errada, estava envolvida uma decisão minha ao longo do processo. Porque a gente sempre tenta tirar a responsabilidade da gente, né? E no momento que a pessoa entende que ela é a protagonista da vida dela, que somente ela é responsável pelos seus atos, ou seja, para eu ser melhor, eu posso 5, 10, 15 minutos por dia estudar algum assunto. Eu já sou protagonista da minha vida. Eu já estou agregando valor
sabendo depende de mim. Eu não preciso dizer que o governo não dá a educação certa. Por quê? Eu, por exemplo, posso falar isso porque assim, eu fui vítima por muito tempo, né, no sentido de me esconder muitas vezes da realidade, e eu só estudei em colégio público primeiro e segundo grau. Então eu sim podia dizer ao governo, não, né? Então, e como a gente sabe que não importa a classe social, as pessoas podem ter fins diferentes exatamente se elas optam em querer ser protagonistas da vida delas ou não, né? Então, ficou um pouco longa aqui a explicação, mas eu talvez de uma forma sucinta, para mim o protagonismo, ele passa exatamente por que de fato toca nosso coração para fazer, e o protagonismo é no sentido da gente ser o ator principal da nossa vida. Só comentando o que você falou, e até emendando uma pergunta aqui, da questão do propósito, né? Uma coisa que eu acredito muito também, e o que você falou é perfeito. Como que você alinha o seu propósito com o propósito da sua empresa, né? Mas o que eu tenho visto muito também são empresas que se distanciaram do propósito, né? Elas se perderam no meio do caminho, e muito por isso que ela acaba gerando fracasso, né? Porque, querendo ou não, o propósito está atrelado ao foco. E foi o que você bem colocou também, o alinhamento do propósito dos dois, né? E o colaborador acaba ficando satisfeito porque foi para um outro lado e tudo mais. Você acha que com a pandemia, nesse momento, eu sei que todo mundo nesse momento está pensando na questão do propósito, o Conrado pergunta para todo mundo, mas eu começo a questionar, as empresas também têm que pensar no propósito dela e voltar para a essência, né? É interessante, né, Rodrigo? Porque, na verdade, quem mais deveria pensar no propósito são as empresas, né? Porque nós, profissionais, nós, seres aqui que podemos alocar nossa inteligência, nosso esforço, nosso tempo para as organizações, de certa forma, a gente, mesmo às vezes não sabendo verbalizar qual é o propósito, a gente se realiza ou não fazendo certas atividades ou para certas empresas. Então, o fator é que, infelizmente, a minoria apenas percebe e valoriza a propósito. Então, vou te dar um exemplo onde é que me choca um pouco isso. Quando começou a pandemia, sem usar nome de marcas aqui, teve muitas empresas preocupadas. E agora, o que a gente vai fazer que a loja fechou? Teve outras empresas que se preocuparam. E agora, como é que eu vou proteger meus funcionários? Do mesmo segmento, as empresas. Eu digo até a própria empresa que eu trabalho, me surpreendeu, porque é legal porque a gente se desafia, às vezes, a evoluir, porque o propósito não quer dizer que a gente domina tudo aquele assunto, né? E é legal porque a empresa que eu trabalho, a primeira meta que chegou pra gente em abril do ano de 2020 foi: a gente quer que vocês façam 1 milhão de ligações para clientes no mundo perguntando como eles estão. Não perguntaram para a gente aumentar a venda, o que nós vamos fazer. O foco é, todo mundo de casa, eu quero que vocês liguem e perguntem para o cliente como está. Isso é propósito. Né? Obviamente que tem oportunidade de melhoria, todas as empresas, claro que tem. Mas o propósito, às vezes, é uma coisa simples. Né? O propósito da companhia, às vezes, é respeitar a diferença entre as pessoas. O propósito nas empresas é não botar, por exemplo, o cartaz do funcionário do mês na parede, que é o cara que executa as metas previstas pela empresa, e sim colocar na parede o funcionário que desafiou o sistema e trouxe uma ideia nova. Perfeito. Né? Então, acho que passa muito por isso. A gente podia aqui dar dezenas de exemplos, né? E eu acho curioso também, porque quando falou dos 5 P's, falou do pessoas, né? E até quando para o propósito de uma empresa, a base para uma empresa, de fato, entregar um propósito, ou viver, né? Melhor dizendo assim, viver o propósito, é justamente se as pessoas estão alinhadas, né? Como você mesmo comentou, nesse propósito. E a empresa poder viver isso de dentro para fora, e não... Se a gente não tem as pessoas, né, alinhadas com isso, na prática, no final das contas, a meta vai ser sempre as metas que a gente tem de negócio aí, né? Então, essa união realmente é muito importante. Um outro tema que eu queria comentar com você, também no seu canal você tem ali, talvez a gente passe provavelmente por alguns assuntos que a gente já comentou aqui agora, mas você fala dos 8 passos para mudar de vida. Você pode comentar um pouquinho para a gente também sobre isso? Posso comentar. Na verdade, o mercado, como é que eu vou colocar? A área de vendas, né, que é onde eu me referi a esses 8 passos, porque assim,
as pessoas que passam a ter sucesso em vendas são aquelas pessoas que de verdade entendem a importância de se especializar naquilo que está ofertando para os clientes. Porque, na verdade, o bom vendedor não é o falante, não é o cara que nasceu com uma aptidão muito forte de argumentar. Até algumas dessas características pode até facilitar alguma jornada que ele tiver. Mas longe disso ser elemento que faz um bom vendedor, né? E os 8 passos que eu coloco, eles vão desde começar com o propósito, né? Ou seja, o que a minha companhia quer entregar para quem, entender as personas, etc. E é o que eu fui listando para as pessoas, passa muito mais para elas entenderem o passo a passo de que elas podem agregar valor numa relação com uma pessoa, né? E, de contrapartida com isso, poder usufruir de vendas. Porque a área de vendas é uma das principais áreas de poder permitir que as pessoas mudem de vida, mudem de perspectiva, né? E sem vendas, dificilmente algum negócio persiste, né? Só que, fundamentalmente, eu acredito muito, eu destaco isso nos 8 passos, né? Eu acredito muito que uma das características mais importantes para mim é o 8º passo, que é garantir que tudo aquilo que o cliente esperou, ou almejou, ou estimou que tu estaria entregando, seja atendido, porque a expectativa que a gente cria nas pessoas ao longo de um processo de venda, depois isso é confrontado com a experiência que a gente tem. E a grande maioria das empresas, às vezes elas têm um grande sucesso por um período, mas elas acabam falhando por isso. Então, mais importante do que comemorar uma venda, tem que comemorar o momento que o cliente está usando o teu serviço, né? Porque esse é o fato importante, né? O fato importante não é entregar o calçado na casa do cliente, sim garantir que ele usou o calçado no trabalho, usou na festa, né? Então, os 8 passos que eu digo é isso, né? É que qualquer pessoa, não importa a posição social que ela esteja, ela tem condição de prosperar em vendas, seja trabalhando numa lojinha pequenininha, seja trabalhando numa grande multinacional. Os 8 passos são os mesmos. Carlos, é muito interessante você falar isso, porque eu acredito muito no que você acabou de falar, né? Que uma coisa é você contar essa história e outra é a realidade, né? Quando o cara vai utilizar o produto. E é interessante. O papel do vendedor, acredito que era um pouco mais fácil. As empresas investiam milhões em publicidade, né, e contava a sua história e conseguia enganar um pouco, de uma certa forma, né, o consumidor. Influenciar o consumidor mais fácil. Porque era uma caixa preta, você não tinha muita informação. E com a internet e com a conectividade e tudo mais, as redes sociais, na verdade, essa caixa preta virou uma caixa de cristal. Então, você enxerga a empresa muito bem o que está acontecendo lá dentro, né? Se você sentar 5 minutos no computador, você consegue ter informações e muitas vezes saber e discutir ao mesmo nível do que um executivo que está lá dentro. Então, a dificuldade do vendedor ali ficou muito mais difícil, né? E aí, uma coisa que eu acho importantíssimo realmente nesse momento que a gente está vivendo é a questão da confiança, né? É a construção da confiança entre a comunicação dos dois lados e é você realmente falar e fazer, porque se você fala e não faz, é muito pior, e é exponencial isso. É exponencial. Eu vou pegar, Rodrigo, esse teu gancho e eu vou trazer um ponto que um pouco do meu ponto de vista, exatamente na linha do momento até que nós passamos. Tem um autor, que é o Seth Godin, que vocês devem conhecer, que ele tem um livro que ele fala que atenção e confiança são a nova moeda, né? E aí, pegando o exemplo da pandemia, por que muitas empresas não conseguiram se adaptar a novas oportunidades que a pandemia trouxe? Porque tudo que traz problemas traz oportunidades. Se a gente vai voltar na história, desde que existe aí sociedade, a gente sempre foi o momento que a gente mais evoluiu, inclusive, né? Guerras, coisas do tipo. E onde eu quero chegar? É interessante porque a gente vem de uma escola, eu digo, né? Eu venho de uma geração que a geração que só consumia a média, né? Uhum. Então, para eu assistir um filme era segunda-feira à noite, tela quente na Globo, era aquele filme, acabou. Não tinha outra opção de filme, né? Se eu quisesse interagir num banco, era naquela agência daquele jeito. Se eu queria tomar café, era se eu queria ou não café. Hoje em dia, inverteu que antes a inovação era entregue para as instituições, hoje a inovação passou a ser entregue primeiro para o protagonista atual, que são os indivíduos, somos nós. Só que muito pouca gente entendeu esse valor, porque hoje antigamente eles pagavam para nos interromper, hoje a gente paga para não ser interrompido, né? E eu vejo muitas marcas, muitas empresas ainda esperando que o vendedor ele faça
aquela estratégia de persuasão antiga, que não era servir primeiro, né? Hoje em dia eu tenho que ser interessante, eu tenho que gerar conteúdo, para quê? Para conseguir de alguma forma conseguir captar a tua atenção, e dessa atenção eu tentar gerar um engajamento para talvez eu poder fazer um negócio. Mas a vantagem é que eu tenho acesso a muito mais pessoas do que antes. Então é uma mega oportunidade para quem, se quiser servir primeiro, se organizar para fazer isso. Eu lembro que eu fiz uma palestra para pequenos comerciantes aqui em São Paulo, logo no início da pandemia, me perguntando o que fazer. E eles dizendo, porque a gente não sabe o que fazer, padarias, coisas assim, bem simples, né? E eu perguntei para um deles, pô, mas tu não tem o telefone dos 5 melhores clientes que tu atende aí para tu ligar e ver se o cara tá com saúde, ao menos? Porque isso tem mais valor do que tu oferecer pro cara o pão quente. Isso tem mais valor do que tu dizer qualquer outra coisa. Porque no final do dia são pessoas, né? E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a gente vai esquecer do jeito que foi atendido, vai esquecer de quem nos atendeu, o que nos falou, mas nunca vai esquecer do jeito que nos atendeu. Né? Então, atenção e confiança hoje é a grande oportunidade, né? A grande moeda da sociedade. E, Carlos, você, né, trabalha hoje em Salesforce, é impossível a gente não falar aqui em Customer Experience, experiência do cliente. O que você aprendeu na pandemia, né? O que você viu de mudança acontecendo nesse contexto, né, da experiência do cliente? Se foi algo de novo que surgiu, se as coisas aceleraram, enfim, como que você percebeu esse movimento aí? Sabe que é interessante, porque eu escutei muito, ou li muito, principalmente, a expressão, a digitalização acelerou em 5 anos e 5 meses e tal. Na verdade, eu vejo a digitalização desde a década de 80 acontecendo, né? O que aconteceu é que a gente acelerou a era da inteligência, né? Porque digitalização, eu até entendo que negócios não estavam, por hipótese, na internet. Mas, na verdade, o consumidor, ele já tinha essa consciência, obviamente que a gente aumentou a parcela de pessoas que passaram a valorizar isso. Mas o que eu percebi é que a minoria entendeu o grande valor, porque a maioria tentou fazer mais do mesmo, né? Ou seja, o modelo que eu vendia no offline, eu tentei vender no online. O modelo que eu tentava persuadir um cliente a valorizar meu produto, eu tentei fazer... E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, hoje em dia, é gerar atenção, é conseguir mostrar valor para as pessoas gerar um engajamento de marca. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu comprasse um vinho hoje em qualquer marca de vinho, eu desafio, até ficou aqui a brincadeira, mas eu acredito que eu não vou me quebrar nessa. Se eu comprasse, por exemplo, para cada um de vocês três e desse uma garrafa de um vinho, sei lá, Merlot, provavelmente eu, além de ter um retarget em vários sites que eu fosse passar depois, eu ainda receberia e-mails de promoção. E se a empresa tem uma boa estratégia de comunicação, provavelmente vinhos da mesma uva, eventualmente da mesma safra, né, me sugerindo. Só que essas empresas não entenderam que isso é fazer mais do mesmo. Só mudou o canal. E a grande oportunidade que a tecnologia traz hoje, e que poucos estão explorando, é que ela abriu uma possibilidade de interação diferente. Não precisa mais ser uma relação monóloga. Carlos, aqui é a promoção do vinho. Ele podia, a primeira coisa, me perguntar, gostou do vinho? Bebeu o vinho? Qual vinho dos 2 garrafas, as 3 que tu bebeu primeiro? E se eu dissesse que eu não bebo vinho e dei de presente, muda completamente a nossa relação. Porque ano que vem ele poderia me avisar de novo que tem um vinho diferente para dar de presente. Ele poderia me perguntar quem mais amigos que eu acho que gostaria de vinho, para ele me sugerir promoções. Ao invés dele ficar fazendo um monólogo, porque ele nunca me pergunta o que eu acho, ele só me oferece, né? Então, quando eu pego esse exemplo simples e levo isso para qualquer indústria, olha o mar de oportunidade. Pega o exemplo típico, né? As pessoas vão, por exemplo, numa loja de roupa, de vestuário, uma marca grande, por exemplo, vão dizer que eu traga 200 pessoas por dia para dentro da minha loja. Fiz todo o investimento de marketing. Tanto faz se a loja é física ou presencial, mas vamos pegar um exemplo presencial, fica mais fácil de ilustrar. 200 pessoas entraram na minha loja. A empresa só olha para quem comprou para tomar uma ação, para tentar vender, fazer cross-sell, upsell com essas pessoas. Onde, na verdade, essas pessoas eu deveria fidelizar para ver se elas foram satisfeitas com a expectativa. E a grande maioria que entrou na loja, provou roupa e não comprou, eu deveria entender por que não compraram. Porque ninguém entra numa loja e diz assim, eu vou provar uma calça agora que eu estou sem o que fazer.
As pessoas têm interesses, talvez pode ter uma exceção. E a gente não olha para esse lado, a gente só olha para quem a gente pode vender mais. Então, logo, a gente não usa a tecnologia para inventar, ou melhor, não é nem inventar, para se aproximar do desejo do cliente. A gente está usando tecnologia para fazer do mesmo jeito que a gente fazia no offline. Então, eu vi na pandemia, e aí é um pouco dos conteúdos que eu tento gerar, é despertar no empresário, nos executivos, que eles têm que pensar diferente, né? É que nem um professor, eu pego os filhos de todos nós, né? Para quem tem filhos, as escolas tiveram 2 caminhos ao longo da pandemia. Ou elas tornaram tudo digital e o professor da casa dele passou a gravar ele escrevendo num papel ou na lousa lá de giz, filmando, do jeito que era na sala de aula assim, ou virou EAD full time gravado, né? Ou seja, não tinha interação. Onde está escrito que tem que ser o modelo 880? Ou seja, ou é igual como é na sala de aula com uma câmera, ou é 100% gravado. Por que não tem o modelo híbrido? Por que não tem o modelo usando tecnologias novas de interação e etc? Obviamente que eu sei que tem escolas que fizeram isso, mas a grande massa não enxerga isso. Aí a gente pode ir para o hotel. Gente, é isso que é o grande ponto. As pessoas não viram que se abriu um mar de oportunidade. E elas estão fazendo o que... Tem um pesquisador dinamarquês chamado Paul Rukens, e ele tem um estudo que ele diz assim, em momentos de alta dificuldade, só 2% das pessoas pensam diferente. 98% das pessoas fazem mais do mesmo ou desistem. E se a gente olhar, é um pouco disso, né? Uhum. Excelente. Carlos, a gente está chegando aqui no segmento final da nossa conversa. Tem uma brincadeira que a gente costuma fazer aqui no Polaris com nossos convidados, que chama Icebreaker. O André sempre brinca que, ironicamente, a gente deixa para fazer no final, mas que é um deck de cartas aqui com perguntas aleatórias que a gente costuma sortear uma para os convidados. Podemos fazer com você? Vamos lá. Então, vamos lá. Que coisa, né, ou hábito de pessoa idosa você faz? Nossa, só um? Sabe que desde adolescente eu sempre fui um cara muito caseiro, né? Eu sou um cara muito feliz sentado lendo um livro, eu era muito feliz quando eu era adolescente estudando, né? Então eu sou um cara muito caseiro, eu associo isso muito a uma pessoa mais idosa, né? Eu não sou um cara como é que eu vou dizer assim, de coisas agitadas, eu sou um cara muito mais de uma boa conversa, sentado assim. Então eu associo que esse talvez é o principal hábito que eu tenho mais idoso. Que bacana. E aproveitando essa deixa, Carlos, a próxima pergunta está relacionada a isso de uma certa forma. Uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados também, que é uma recomendação de um livro e de um filme para os nossos ouvintes aqui, que possa ter mudado sua vida ou algo assim. Tá. Bem, depois eu vou só indicar o meu livro para quem quiser ler, mas não é o livro que eu indicaria, não é o principal livro para mim, tá? Mas não posso deixar, né? Acabei de escrever o livro, né? Não, mas eu vou dizer um livro para mim que é interessante, que é um livro bem recente. É difícil dizer o melhor livro, mas um livro para o contexto atual, que eu acho que muita gente que fosse ler talvez entenderia um pouco as coisas falando, é o Jogo Infinito, que é um livro do Simon Sinek, que é um livro que mostra exatamente de uma maneira assim, super despojada a diferença que hoje existe no mercado comparado ao mercado que até então nos trouxe até aqui. E filme, tem um filme que eu gosto porque eu gosto muito de ver as coisas que os outros não enxergam, né? E um filme que mostra isso ao seu final é O Senhor das Armas. E para mim, eu aprendi desde muito cedo também que o sistema, nada pode ir contra o sistema. A gente pode até influenciar o sistema, mas o sistema ele vai seguir. E tem que entender essa regra para não ser vítima, porque senão a gente vai querer ser vítima e o sistema não tá nem aí para quem é vítima. São duas dicas fantásticas. Realmente, Simon Sinek, que a gente já conversou antes, né, cara? Exato. É incomum que é um cara brilhante. E O Senhor das Armas é um filme que me marcou muito mesmo. Nicolas Cage, né?
É como se fosse um Poderoso Chefão mais moderno. Exato, né? Exatamente. É uma pegada muito bacana do filme e, sinceramente, acho que eu já assisti umas 3, 4 vezes. Porque eu também. Toda vez que você assiste, você enxerga uma coisa diferente. Vale muito. Exatamente. E o seu livro? Faltou o seu livro, cara. O meu livro eu lancei agora, né, em agosto, chama-se Muito Além das Expectativas. É um livro que eu trago um pouco desse viés para tentar ajudar as pessoas a protagonizarem, né? Então, eu estou feliz que o livro acabou de ser reconhecido como best-seller, então já está acima tá muito além das expectativas, como já diz o nome, né? Então, estou super feliz e deixo o convite a quem quiser uma leitura diferente. Muito bom. Fantástico. Carlos, agradecer pelo carinho, pelo tempo dedicado aqui com a gente, por essa papo gostoso que a gente teve, divisão de conhecimento, que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo aí. Só mais uma vez, gratidão por tudo, por esse tempo com a gente. Gratidão é minha, porque o projeto de vocês é fantástico. Eu já escutei vários episódios aí. Que bom ter pessoas que nem vocês também investindo tempo, né? Buscando ajudar as pessoas, as empresas, os empresários, porque é muito legal esse tipo de conversa. A gente podia ficar aqui 10 horas. Eu até olhei assim, já acabou, cara. Exato. Que bom. Muito legal. Parabéns aí pelo projeto, pessoal. E obrigado pelo convite, tá? Obrigado, Carlos. Forte abraço. Contar com você aqui. Valeu, fiquem bem. Tchau. Tchau.